Vou dar aquela pincelada que eu costumo fazer sempre aqui no canal com relação às notícias do Mengão, tá? As principais notícias do Mengão. Qual seria a principal notícia do Mengão, galera? Pois é, Lucas Paquetá. Ontem eu fiz um vídeo de atualização, logo depois tive que fazer outro. E que cabia aqui uma explicação talvez um pouquinho melhor. Se você não viu o vídeo de ontem, passa lá no canal que você vai ver. Mas é assim, mais objetiva, vamos dizer assim. O Flamengo fez a proposta, algo em torno de 40 milhões de euros, tá? A informação que a gente tinha é que o Flamengo tinha apresentado uma oferta aí de 35 milhões de euros mais 5 por metas. Depois, a proposta que o Flamengo entregou foi 38 milhões de euros mais 4 milhões de euros por meta, chegando a 42 milhões de euros, uma grana absurda, né? Muito grande por Lucas Paquetá. Mas, galera, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, mesmo que a gente pegue aqui agora e pense em 40 milhões de euros, o que eu coloquei no vídeo ontem podendo chegar a 50 milhões de euros. Aí os caras, porra, mas você tá maluco? O Flamengo ofereceu 40, como é que você põe 50? Simples. É que o Flamengo comprando o Lucas Paquetá por 40, 42 milhões de euros, mas se a gente tomar como base 40, ele vai ter que pagar 49,5 milhões de euros entre pagar o West Ham e pagar os impostos, né, na Inglaterra, que é separado. O Flamengo tem um valor pelo atleta, tem um valor dos impostos totalmente separado e ainda incluindo os dividendos, né, dos empresários. Então é muita coisa para pagar. Se você for somar tudo, chega beirando a 50 milhões de euros. Aí eu queria saber de você aqui neste vídeo, ou no vídeo que eu explico melhor, que foi colocado ontem, mais amplo, o que você acha? Você acha que o Paquetá vale esse esforço todo do Flamengo? Na minha visão, o Flamengo pode até fazer esse esforço para pegar o Lucas Paquetá, mas isso vai se arrastar um pouco mais, e se o Flamengo fizer isso, vai deixar de contratar um segundo e um terceiro jogador. Porque se o Flamengo, se você for pensar bem, dois jogadores de 20 milhões de euros, dá dois jogadores muito bons. E aí, no caso do Paquetá, o Flamengo estaria dando dois jogadores e meio, vamos dizer assim, ou três jogadores, se você equacionar para 50 milhões de euros aí, no caso, com relação ao Lucas Paquetá. Então, basicamente, a minha informação foi 40 milhões de euros para o jogador e mais 18% de imposto e mais empresários. Então, por isso que compõe quase 50 milhões de euros. Essa é a informação que eu queria trazer para vocês aqui. Logicamente, o Flamengo está fechado com o Paquetá, o West Ham já meio que aceitou os 40 milhões de euros. O problema está em forma de pagamento, que o West Ham quer, porque quer que o Flamengo pague quase tudo à vista. Quer que pague, sei lá, 90%, 95% do valor à vista. Ele precisa de dinheiro para investir em novos jogadores, porque a janela na Europa, né, no futebol inglês, fecha dia 2 ou 3 de fevereiro, já está em cima quase. Então ele precisa de grana, de imediato. Se o Flamengo meter uma grana de imediato e esperar de repente chegar mais perto dessa data de 2, 3 de fevereiro aí, que fecha a janela deles, eles vão ter que fazer alguma coisa, porque senão vai ficar com o Paquetá insatisfeito lá por uma longa data até chegar a próxima janela, em junho, julho, e aí, entendeu? Já viu? Então, acredito que eles não queiram a coisa nesse sentido. Galera, queria falar também, rapidinho, sobre uma outra circunstância, segundo assunto aqui, a sequência que o Flamengo vai ter daqui para frente. Você já parou para pensar nisso? Entre Cariocão, Brasileirão e Supercopa do Brasil? Eu separei aqui para vocês, ó. Não estou com data não, estou com relação só à questão de clubes, já que aqui é somente uma pincelada sobre essas informações. Hoje o Flamengo pega o Fluminense às 18 horas no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Tem que vencer, hein? Tem que vencer. O Flamengo está em quinto, como eu já disse, já adiantei, está em quinto da chave. Então tem que vencer o Fluminense.
já que eu até anotei aqui ontem, botei isso em vídeo, que quais foram os times que venceram. Eu anotei isso aqui, cara. Não sei aqui aonde, tá nos meus guardados aqui, mas eu deixei anotado que 2 clubes que da chave do Flamengo venceram e passaram o Flamengo novamente. O Flamengo estava em terceiro. É que agora não tenho aqui anotado quais foram os clubes. Mas foi isso que aconteceu. O Flamengo hoje está em 5º lugar. Não vou encontrar agora com essa velocidade, não. O Flamengo está em 5º lugar e precisa vencer do Fluminense. E então o Flamengo tem a sequência de Fluminense pelo Cariocão, São Paulo, né? Isso aí você avalia mais ou menos assim, 3 dias, tá? Provavelmente quarta ou quinta-feira que vem, pega o São Paulo pelo Brasileirão, depois pega o Corinthians pela final da Supercopa do Brasil, né? Campeão do Brasileirão com o campeão da Supercopa, e depois pega o Internacional pelo Brasileirão de novo. Então olha a sequência, são 4 grandes que o Flamengo vai enfrentar e sempre com aquela situação de vencer, né? Principalmente o Fluminense hoje e o Corinthians pela Supercopa. Vamos passar para a terceira pincelada aqui desse vídeo, falar que o Flamengo tem 6 desfalques para o jogo de hoje. 6 desfalques. Cara, alguns você já sabe que não vão para jogo. O Jorginho, né, que teve um procedimento odontológico, no caso ele parece que ele retirou um siso, né, então obviamente tem que se recuperar clinicamente, depois se recuperar fisicamente para ir para o campo, e ainda tem aquela situação de minutagem, aquela parada toda. Além dele, o Arrascaeta, né, que está passando por um cronograma especial de treinamento, aquela coisa de situação de carga, né, quantidade de jogos que ele teve em 2025, então a parte de fisiologia do Flamengo, a parte médica, tá deixando o Arrascaeta ainda de molho nisso aí, vem treinando e tal, mas de uma forma mais leve, de uma forma cadenciada. Mesma coisa para o Ayrton Lucas, nenhum dos dois é contusão, é aquela programação de volta, entendeu? Eles são os caras que se desgastaram demais no ano passado e que para esse ano precisa de uma minuta, de um tempo maior. Embora o Ayrton Lucas seja reserva, né? Quase você não viu ele em campo assim, mas enfim, é o que fizeram. Então nessa brincadeira já tem Jorginho, Arrascaeta e Ayrton Lucas fora. Além disso tem o Saul, né, que operou o pé esquerdo, tá lá em Madrid, operou em Madrid com o especialista e tal, tá para voltar semana que vem para o Brasil para começar um processo de transição. A mesma coisa com o Nico de la Cruz, que fez aquele procedimento regenerativo no joelho, né, que tirou sangue do quadril, colocou no joelho, com aquela situação de células tronco e tal, para ver se consegue regenerar as funções, a área, para fazer todo aquele passo a passo também, a mesma situação. E para finalizar, o Danilo, que jogou no sacrifício no final de 2025, ele deve passar pela mesma situação de problema no joelho também. Então, Danilo também está nessa situação de recuperação. Então, se você somar todos os jogadores, você tem Danilo, Jorginho, Arrascaeta, Saul, Nico de la Cruz e Ayrton Lucas fora do jogo de hoje. Outra situação que eu queria falar para vocês, galera, a respeito de Daniel Sales. Esse só elogio, tá? Já trouxe isso de uma forma mais efetiva também no vídeo de ontem. Só você passar lá no canal Flamengo News, você vai encontrar. Mas eu queria falar que o menino jogou muita bola da lateral esquerda e deve ser mantido para o jogo de hoje, tá? Visto que o Alexandre ainda está no processinho também, já mais adiantado da questão do Arrascaeta e Ayrton Lucas, né? Já estava podendo jogar, então jogou meio tempo no jogo passado contra o Vasco, e hoje, fatalmente, ou começa com o Alexandre, depois entra o Daniel Sales do lado esquerdo, ou ao contrário, começa com o Daniel e depois entra o Alexandre. E aí, cara, é um ponto muito positivo do menino jogando do lado esquerdo. E eu queria falar com vocês só um elogio que o Júnior Capacete, nosso ídolo eterno, da lateral esquerda e da volância,
do Flamengo, da década de 80 e 90, ele deu a seguinte declaração num post que o Daniel Salles fez, que foi, entre aspas, pé no chão, garoto, você tem um futuro brilhante pela frente. Quem sabe aí na esquerda não é a oportunidade da sua vida para crescer. Então o Júnior elogiou muito o garoto e falou que deu esse recado para ele aí, para ele, né, ter pé no chão e pensar no futuro. E só para finalizar aqui no caso, galera, a diretoria do Flamengo, né, continua com aquele replanejamento, né? Tinha planejado uma coisa para o início do campeonato, os meninos do Sub-20 não deram conta, e aí ele botou a cavalaria, né? O Felipe Luiz botou a cavalaria, ganhou do Vasco, hoje precisa ganhar do Fluminense. O Flamengo vai seguir no jogo de hoje o mesmo planejamento com relação ao Vasco, tá? O jogo do Vasco. Só que provavelmente vai ter algumas diferenças, tá? Aqui não é definitivo, eu te trago a minha provável escalação daqui a pouco, quando eu for falar do jogo de hoje. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, o goleiro Andrew provavelmente vai para o jogo hoje. Ele que já vinha jogando no Gil Vicente na Europa. E o Rossi estava começando a treinar aqui, entendeu? Então ele provavelmente, o Andrew, que já está regularizado no BID, na CBF, hoje deve ir para campo. Além do Léo Ortiz, né, no lugar do Léo Pereira, então no caso o Léo Ortiz com o Vitão, deve entrar ainda no jogo o Luiz Araújo, provavelmente no lugar do Cebolinha, e o Pedro no lugar do Bruno Henrique, tá? Essa talvez seja as mudanças. Pode ser até que ele apareça com o Samuel Lino também no ataque, né, no lugar do Plata, por exemplo. Então, Felipe Luiz deve fazer algumas alterações. A galera que entrou no segundo tempo do jogo passado deve começar o jogo hoje contra o Fluminense.